Olá, galera! Então, agora nós vamos falar sobre a história das Paralimpíadas. As Paralimpíadas são eventos esportivos realizados a cada 4 anos, para atletas com diferentes graus de deficiência. A primeira participação brasileira foi em 1972, com representantes nas seguintes modalidades: atletismo, tiro com arco, natação e basquetebol em cadeira de rodas. Nossa primeira medalha veio 4 anos depois, em 1976, com a conquista da dupla Robson Sampaio e Luiz Carlos da Costa, nos Jogos de Toronto. A prata foi conquistada com muito suor no lawn bowls, que era uma modalidade similar à bocha, que já não faz mais parte do programa dos Jogos Paralímpicos. Mas afinal, podemos chamar de Jogos Paralímpicos ou Jogos Paraolímpicos? Depois de muito tempo sendo usada, a vogal O foi excluída da palavra paraolímpico. Isso veio acontecer em 2011, quando o Comitê Paralímpico Internacional, o CPI, decidiu unificar a terminologia e criar um alinhamento mundial da palavra ao termo, que é em inglês, Paralympic. Isso foi determinado que os Comitês Paralímpicos Nacionais, CPN, adotassem o termo paralímpico ao invés do termo paraolímpico. Mas então, como surgiu? Bem, os Jogos Paralímpicos é o maior evento esportivo mundial envolvendo pessoas com deficiência. Incluem atletas com deficiências físicas, de mobilidade, amputações ou paralisia cerebral, deficiências visuais, além de deficientes mentais. Realizados pela primeira vez em 1960 em Roma, na Itália, tem sua origem em Stoke Mandeville, na Inglaterra, onde ocorreram as primeiras competições esportivas para deficientes físicos, como forma de reabilitar militares feridos na Segunda Guerra Mundial. O sucesso das primeiras competições proporcionou um rápido crescimento ao movimento paralímpico, que em 1976 já contava com 40 países. Neste mesmo ano, foi realizada a primeira edição dos Jogos de Inverno, levando a mais pessoas deficientes a possibilidade de praticar esportes em alto nível. Os Jogos de Barcelona, em 1992, representam um marco para o evento, já que pela primeira vez os comitês organizadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos trabalharam juntos. O apoio do Comitê Olímpico Internacional após os Jogos de Seul, em 1988, proporcionou a fundação, em 1989, do Comitê Paralímpico Internacional. Desde então, os dois órgãos desenvolvem ações conjuntas visando ao desenvolvimento do esporte para deficientes. Quem inventou e por quê? Surgiu em 1948 na Inglaterra. A ideia começou com um médico neurocirurgião. O alemão Ludwig Guttmann desenvolveu um método de reabilitação utilizando atividade física. Inicialmente, o tratamento servia para militares que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial e apresentavam alguma sequela. Este tratamento envolvia a prática esportiva adaptada. Assim, durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, o médico judeu organizou os Jogos de Stoke Mandeville para pessoas em cadeiras de rodas, incluindo homens e mulheres. A primeira modalidade escolhida por Guttmann foi o tiro ao arco. Tá, mas quem participa? Os participantes desse torneio são atletas que possuem deficiências físicas, mentais e visuais. Dependendo das modalidades, os competidores são avaliados e separados para a disputa. Na primeira vez que os Jogos Paralímpicos ocorreram, a competição era exclusiva para atletas com cadeiras de rodas. Foi apenas em 1976 que houve a maior inclusão para portadores de outras deficiências, como visuais, físicas, com lesão na medula espinhal, entre outras. Os surdos, por sua vez, apesar de serem portadores de alguma deficiência, não participam das Paralimpíadas. Agora eu vou falar um pouco sobre as modalidades. Atualmente fazem parte do grid dos Jogos Paralímpicos 22 modalidades. São elas o atletismo, o badminton, o basquete em cadeira de rodas, a bocha, a canoagem, o ciclismo, a esgrima em cadeira de rodas, o futebol de 5, o goalball, o hipismo, o judô, o levantamento de peso, a natação, o remo, o rugby, o para-taekwondo, o tênis de mesa, o tiro esportivo, o tiro com arco, o triatlo e o vôlei sentado.
um dos principais atletas brasileiros. O nadador potiguar Clodoaldo Silva, também conhecido como Tubarão Paralímpico, é um dos principais nomes do esporte paralímpico do Brasil. Ele está entre os maiores medalhistas do desporto adaptado do país. Em 5 edições de Jogos Paralímpicos, conquistou a marca impressionante de 14 medalhas, 6 de ouro, 6 de prata e 2 de bronze. As Paralimpíadas no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte foi representado por 9 atletas nas Paralimpíadas de Tóquio 2020, sendo eles Jardênia Félix e Thalita Ciplício no atletismo, Adriana Gomes na canoagem, Ana Raquel Lins no ciclismo, Romário Marques no goalball, Júnior França no halterofilismo, Arthur Cavalcante no judô, Cecília Araújo e Joana Neves na natação, e o chefe médico da delegação brasileira também é potiguar, o médico Roberto Vital. Será que a mídia mostra os Jogos Paralímpicos o suficiente? Bem, não é novidade para ninguém a diferença da visibilidade dos Jogos Paralímpicos e dos Jogos Olímpicos. Um exemplo disso é que enquanto os Jogos Paralímpicos de 2016 chegaram a 2 milhões de ingressos vendidos, os Jogos Olímpicos de 2016 venderam 6,1 milhões de tickets, além de atrair uma audiência global de mais de 3 bilhões de telespectadores e movimentar milhões em sites de aposta. Em entrevista ao site Olimpíada Todo Dia, o nadador paralímpico Daniel Dias comentou: "Acredito que o que mais falta é visibilidade. A falta de conhecimento é uma grande inimiga da sociedade brasileira. Tenho certeza de que as pessoas se apaixonariam pelos esportes paralímpicos e pelos atletas, teriam bons exemplos para seguir. Então, sim, ter mais visibilidade ajudaria a crescer o movimento paralímpico e inspirar mais pessoas a acompanharem os esportes ou praticá-los também." Portanto, podemos concluir que a visibilidade dos Jogos Paralímpicos é necessária para, além de valorizar o atleta, possamos também ampliar cada vez mais os temas sobre inclusão, acessibilidade e representatividade no país. Então é isso, gente. Eu, Ana, Ilane e Arthur queríamos mostrar para vocês um pouco das Paralimpíadas, da importância delas e principalmente um pouco da história. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado e até mais.